A promessa de Deus não é de estabilidade. A promessa de Deus é de possibilidades. Então, não necessariamente tudo aquilo que a gente vai viver será estável o tempo inteiro. A cruz de Jesus era propósito, não era promessa. A promessa era a ressurreição. Então, Jesus, ele acessou o propósito através da dor. Ele acessou o propósito através do cálice da ira de Deus. Gente, estamos aqui dia 6 de janeiro. Já começamos o ano, gente. Bora lá que já foram 6 dias do ano. Já começamos. Mas eu quero começar. No último podcast, vocês tiveram algo mais voltado a negócios, né? No último Café com Joia. Quem não assistiu, volta pro episódio do dia 1º de janeiro, porque teve algo muito especial que eu compartilhei com vocês, de uma métrica que vai te nortear profissionalmente dentro dos seus negócios para esse ano. Mas agora eu quero entrar um pouco em Bíblia com vocês, porque eu tive um estudo bem aprofundado que Deus me direcionou lá para Abraão. Quando eu fui levar uma palavra no evento da Gabi, que foi um evento que foi em dezembro, dia 6 de dezembro, falei, Deus, o que o Senhor quer que eu leve, né, para esse evento? E ele me levou lá para Abraão. E eu quero trazer alguns ensinamentos do que eu tive para vocês, porque foram ensinamentos que não deu tempo de eu derramar no evento, mas eu acho que isso pode ser muito interessante para trazer para vocês num Café com Joia. Quando eu comecei a ler sobre Abraão, lá no capítulo 12, olha que coisa interessante. O pai de Abraão, para quem não sabe, Abraão é reconhecido como pai da fé. O pai de Abraão chama Terá. E ele pegou, lá no versículo 31, olha o que ele fala, ó. Terá tomou, capítulo 11, versículo 31. Terá tomou Abraão, seu filho, né? Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai. Sarai era a esposa de Abraão. Sua nora, né, que era mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Cadeus, que era a terra onde eles moravam, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã e habitaram ali. Aí eu já parei, minha cabeça já fritou e eu quero trazer isso para vocês. Olha que coisa interessante. O pai de Abraão, chamado Terá, ele morava em outro lugar, que era a terra chamada Ur dos Caldeus. E ele pegou toda a família dele, pegou Abraão, pegou a Sarai, que era a nora, pegou Ló e falou assim, vamos para Canaã. Quando a gente lê o Antigo Testamento, Canaã é a terra prometida. E olha que coisa interessante, ele não chegou até Canaã, ele parou numa terra que chamava Arã e habitaram ali. E eu fui estudar sobre essa terra e eu fui entender que Arã era como se fosse a terra do Ur, que é onde ele morava, só que uma versão 2.0, né? Com mais comércio, com mais movimento, com mais riqueza. E aí já me chamou a atenção. Eu falei, logo no começo já tomei uma porrada, porque eu falei assim, aí já tem um grande aprendizado. Por quê? Muitas vezes a gente deixa de acessar o propósito de Deus, que ele tinha que se movimentar ali até a terra de Canaã, e ele parou no meio do caminho. Ou seja, ele se distraiu com algo que aparentemente parecia melhor. Ele aparentemente abriu mão do destino dele, porque no meio do caminho ele achou um lugar mais confortável. Ou seja, quantas vezes a gente para no meio do caminho porque a gente se distrai com as coisas dos olhos, com as coisas confortáveis, e a gente perde o nosso propósito. Aqui já vem a primeira reflexão. Se você já sentiu uma porrada em você desse aí, você já reflita, porque eu já tomei minha porrada nesse lugar, porque eu tava nesse lugar, eu tava perdendo o propósito para entrar na Terra Prometida porque eu achei um lugar confortável. Eu falei, não vou mais trabalhar, eu não vou mais falar sobre vendas, eu não vou mais falar sobre nada porque eu vou falar só sobre Deus. Eu achei um lugar confortável, eu achei um lugar maravilhoso. E Deus falou, não, filha, você vai até Canaã, você vai acessar até aquele lugar. E eu já quero falar para vocês sobre Canaã. Capítulo 12 já começa, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E abençoarei os que te abençoarem, que conferirem prosperidade e felicidade, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, versículo 4, Abraão partiu com o Senhor, e que assim como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. E logo no versículo 5 que Abraão chegou aonde? Em Canaã.
Abraão chegou na terra que o pai dele queria ter chegado, mas o pai dele se distraiu no meio do caminho. Ou seja, o filho foi cumprir o resto do chamado que talvez o pai deveria ter começado. E aí, olha que coisa interessante. Logo nos versículos seguintes, a minha Bíblia é cheia de anotações, ó, gente. Logo no versículo seguinte, Abraão entrou onde? No Egito. Não era Abraão ainda na época, era Abrão, né? Aí a minha cabeça já bugou de novo, porque se ele chegou na Terra Prometida, por que Deus movimentou ele e ele foi parar no Egito? E aí logo eu entendi que Canaã era uma terra, gente, que era uma terra da promessa. Mas até a terra da promessa, ela tem seus tempos de seca. Então, quando a gente vê a chuva na Bíblia, a Bíblia ela é algo que ela traz a chuva como uma bênção de Deus. E uma maldição de Deus é a falta de chuva. A seca, quando Deus tira a chuva, é uma falta de bênção de Deus. E aí a gente vê Abrão indo para o Egito para ser como peregrino, porque ele estava com fome, porque ele estava em tempo de escassez. E aí, na minha cabeça já fala, mas que loucura, ele estava acessando o lugar que Deus mandou. E aí logo na minha cabeça diz que os lugares que a gente acessa por promessa, a promessa de Deus não é de estabilidade. A promessa de Deus é de possibilidades. Então, não necessariamente tudo aquilo que a gente vai viver será estável o tempo inteiro. Porque dentro do nosso caminho com Deus é um lugar de possibilidades. Então, para eu acessar a minha promessa, primeiro eu acesso o propósito. E dentro do propósito, eu tenho lugares de altos e baixos, eu tenho lugares de dores, eu tenho lugar de construção. Ah, Fabi, não é assim não. Como não, gente? A cruz de Jesus era propósito, não era promessa. A promessa era a ressurreição. Então, Jesus, ele acessou o propósito através da dor. Ele acessou o propósito através do cálice da ira de Deus. O propósito é diferente da promessa. E é isso que a gente tem que entender. Aí, beleza. O que Deus prometeu para Abraão? Que você vai se multiplicar, você será muito fértil e da sua semente nascerão nações. A sua semente se multiplicará. Porém, a mulher de Abrão na época ainda, a Sarai, ela ainda era infértil, ela não podia ter filhos. E o que aconteceu? Ela, com a falta de paciência para aguardar as promessas do Senhor, porque muitas vezes a gente escuta muitas promessas, e às vezes as promessas demoram porque é no tempo de Deus e não é no nosso tempo, a gente quer fazer as coisas na força do braço. O que a mulher dele fez? Pegou a serva dele, que era egípcia, e falou assim, olha só, tem um filho com a minha serva, já porque tá demorando tanto, vai aqui e tem uma filha com ela, já que é a sua semente. E de fato, quando a serva teve um filho, que foi Ismael, o Senhor falou, ele é filho da sua semente, ele se multiplicará. Dele sairão nações. E olha que coisa interessante. Hoje, o povo do Islã tem uma forte descendência de Ismael. Só que Deus fala assim, a Ismael eu o abençoarei. Mas a minha aliança será com Isaac, que é o filho da promessa. Então, depois de 25 anos, lembra, ó, Abraão saiu da terra dele ali com 70 e poucos anos. Ele só foi ter o filho da promessa, que era com a esposa dele, depois de 25 anos, quase com 100 anos de idade. Aí veio Isaac. E aí o Senhor falou, a Ismael ele será abençoado, mas a Isaac terá minha aliança. E aí a gente começa a entender uma outra coisa que abre uma caixinha na minha cabeça, que é muitas coisas que a gente vive. Eu fui muito abençoada, gente, quando eu ainda não estava na aliança de Jesus Cristo. Eu fui muito abençoada. Mas existe uma diferença entre eu estar debaixo da bênção de Deus e existe uma diferença gritante em eu estar debaixo da aliança de Deus. Então, o povo de Ismael, tudo que veio dele, teve bênção, mas não teve aliança. E o que você quer dizer que a salvação está debaixo da aliança? Eu posso ter bênçãos, eu posso ter riqueza, eu posso ter multiplicação, eu posso ter um monte de coisa, gente. Eu posso ter um monte de coisa, mas eu não tenho a salvação.
Então, o que eu entendi? Que é muito importante a gente nascer da aliança e a gente não nascer da carne. Então, isso tem duas vertentes. Tem uma vertente tanto para as pessoas que... Estamos de férias, né, gente? Eu vou colocar meus pés aqui para cima de férias. Existem duas vertentes. Para quem ainda não nasceu da aliança de Jesus Cristo, ou seja, eu não nasci da minha aliança espiritual com Deus. Eu ainda não me converti a Jesus Cristo, ou seja, eu ainda estou debaixo da bênção e eu não estou debaixo da aliança. Existe bênção, mas não existe salvação. O que isso significa? Que a hora que eu morrer, eu não vou poder herdar. Eu estava até explicando isso pra Bela ontem, tô lendo João com a Bela, tô lendo Bíblia mesmo com a Bela, né? E eu falei exatamente isso com ela. Eu falei assim, filho, o que a gente herda quando a gente tem a nossa aliança através de Jesus Cristo? A salvação, a vida eterna. Então, eu posso ter uma vida maravilhosa, mas se eu não tive uma aliança com Jesus, eu não herdei a vida eterna. Quando eu for salvo, eu falei pra ela, Bela, quando a mamãe morrer, o que você vai herdar de mim? Ela, mãe, as suas coisas. Eu falei, exatamente. A hora que eu vou... Aí ela falou assim, mas eu vou ter que morrer pra herdar as coisas de Deus? Eu falei, não, Jesus já morreu. É exatamente isso. Jesus já morreu para que eu possa herdar as coisas do meu pai. Aí a gente começa a encaixar as coisas na nossa cabeça. Ela, eu entendi. Então, para eu poder herdar suas coisas, vai ser no momento da morte. Mas para eu herdar as coisas de Deus, Jesus já morreu para eu poder herdar tudo isso? Eu falei, aham. E aí eu já herdei tanto as bênçãos vindouras, né? Porque eu já tenho esse testamento que aquilo é meu, mas eu também já herdo as bênçãos presentes. Ela, aham. Então é exatamente isso. Então eu posso ter essas bênçãos, mas a aliança, ela me concede uma outra coisa, eu herdar as coisas do meu pai. E aí quando a gente começa a ver um pouquinho mais pra frente, uma coisa eu escrevi isso uma vez no Insta, e as pessoas... Tem gente que não entendeu. O Antigo Testamento, ele é uma sombra do Novo Testamento. O que quer dizer? Que a gente tem em todos os lugares, a gente tem a sombra de Jesus Cristo ali acontecendo, mostrando, já apontando para Jesus. Quando Isaac é um moço, Deus fala assim, você vai lá e vai sacrificar o seu filho. Aí todo mundo fala assim, mas se ele era o filho da promessa, por que Deus pede para Abraão pegar o filho da promessa, da aliança, e sacrificá-lo? Jesus, Abraão pega o filho dele, pega a lenha, pega os servos e fala, vamos lá. Aí chega em determinado ponto, fala, vocês ficam até aqui, agora eu vou subir com o meu filho. E ele colocou o filho dele debaixo da lenha para ser dado como oferta para Deus. E naquele momento o anjo do Senhor fala assim, não. Pode tirar o seu filho, e ali tem um cordeiro para que você substitua, um carneiro, para que você substitua o seu filho e você apresente ele como oferta ao Senhor. E ali já me virou mais uma chave, porque o que Deus mostrou nesse lugar? Porque tem gente que não entende isso. Ali é Deus já apontando para Jesus Cristo. Que ao invés de nós sermos sacrificados e sermos mortos, Deus vai dar o seu cordeiro, o seu carneiro, para ser sacrificado no lugar. Ali já teve a substituição. Deus já mostrou que a nossa carne não vai morrer, que nós não morreremos. A partir do momento que eu coloco o sacrifício de Jesus no meu lugar, eu sou salvo. Ali ele já apontou, quando eu substituo o meu sacrifício, a morte da minha carne, pela morte do cordeiro perfeito e maduro, carneiro, que o carneiro é o cordeiro maduro, eu sou salvo. Ou seja, para quem não entende isso, ali é a sombra disso. E ali Deus mostra a dor. Às vezes a gente não entende, né? Olha que coisa interessante. Quando você pensa assim, cara, como que eu poderia fazer isso pro meu filho? Como que eu poderia sacrificar o meu filho? Eu penso assim, imagina se Deus pede para eu sacrificar a Bela. Se eu sacrificar o Theo, sacrificar a Mia. Isso é inconcebível. É pra gente entender a dor que foi para Deus sacrificar o seu único filho. Olha como isso é profundo. E aí, olha que coisa interessante. Mesmo vivendo tudo isso, Abraão ainda não tinha terra.
ele ainda era um peregrino. Ele ainda estava vivendo o propósito. Sabe quando ele acessa a promessa? Quando a mulher dele morre e ele compra o lugar onde ela seria enterrada, onde ela teria o sepulcro dela. A partir do momento que ele comprou, ele herdou a terra prometida. Ou seja, ele só foi acessar a promessa tantos e tantos anos depois de poder ter aquela terra. Ele já tinha um filho, mas a terra prometida veio para ele só através da Sara. Só que durante todo esse processo, Deus veio e trocou o nome dele de Abrão para Abraão, trocou o nome de Sarai para Sara. Ou seja, Deus primeiro ele trabalhou na identidade. Depois que ele trabalhou na identidade, ele deu o propósito. E só depois que ele trabalhou no propósito, que é o processo, ele acessou a promessa. Então a gente tem essas 3 camadas. E aí olha que coisa interessante. Quando Isaac, ele encontra Rebeca, e Rebeca fica grávida de gêmeos, que é de Esaú e de Jacó, Deus fala pra ela se questiona por que ela estava sentindo tanto conflito dentro da barriga dela, né? Guerra. E Deus fala assim que teria o primogênito, que seria Esaú, mas que quem governaria seria o segundo filho, que seria Jacó. E beleza, nasceram os 2. Jacó já nasceu agarrando o calcanhar de Esaú. E aí eu comecei a me questionar, mas Senhor, se Isaac é o filho da promessa, olha, é isso que eu quero que vocês entendam. O tipo de questionamento que a gente tem que ter pra gente começar a entender as coisas. Falei, Senhor, se Isaac é o filho da promessa, se nasceram 2 filhos dele, por que os 2 não poderiam ser abençoados por Isaac? Por que Isaac só abençoou um filho, que um filho enganou o outro? Esaú vendeu para ele o primeiro lugar, o filho primogênito, por um prato de lentilha. Por quê? E aí eu entendi uma coisa. Que mesmo ali, o que ele mostra? Que é necessário nascer de novo. Que o primeiro nascimento sempre é o nascimento... Olha isso, gente, como é brilhante. O primeiro nascimento é o nascimento da carne. E o segundo nascimento é o nascimento do espírito. Então, até ali no filho da promessa, e nós somos filhos da promessa, nós fomos criados como promessa de Deus. Então, mesmo que eu tenha nascido debaixo da promessa, eu preciso nascer de novo para estar debaixo da aliança. Por isso que eu preciso matar a minha carne para nascer de novo no meu espírito. Então, Deus funciona de uma forma muito linda, da forma como ele explica as coisas, né? E ali eu tive entendimento, por que eu tenho que nascer de novo? Né? Aí você vai entendendo a razão do batismo, você entende a necessidade da gente afirmar a nossa aliança com Jesus, porque não basta eu nascer da carne. E tem algo muito mais profundo que eu quero deixar para vocês, é que mesmo que nós já tenhamos nascido de novo, que nós estejamos debaixo da aliança, a gente precisa matar a nossa carne com frequência. E não é somente matar a carne no pecado, mas a gente precisa matar a carne em doutrinas da lei. Porque muitas vezes a gente fica no eu tenho o quê? Eu tenho o quê? E eu falo isso com muito temor, eu falo isso com muito amor, eu faço isso com muito carinho. Tomem muito cuidado de todas as vezes que vocês vivem doutrinas espirituais, que vocês têm que. Porque todas as vezes que você tem que, você voltou para a aliança da carne. Você voltou para a bênção da carne e você saiu da aliança. Todas as vezes que você tem que alguma coisa, você está anulando a graça do Senhor e você está anulando a cruz. O evangelho de Deus é um evangelho simples. O evangelho de Deus é um evangelho da graça. E o evangelho de Deus é um evangelho da misericórdia. Então, todas as vezes que vocês forem colocados num lugar do eu tenho que, volte para a Bíblia e vê se esse eu tenho que está na Bíblia. Porque se não for bíblico, o que estão te exortando para você eu tenho que, você está anulando a graça e você está entrando debaixo da aliança da carne de novo. Você está anulando a cruz, você está anulando a misericórdia de Deus. Então faça uma reflexão, porque essa questão da carne e da aliança não é só para as pessoas que estão fora da aliança, mas é principalmente para a gente que está dentro da aliança. E a gente
insiste em querer fazer as coisas através da nossa carne e a gente anula a graça de Jesus todas as vezes. Então, pra gente já começar o nosso ano debaixo da aliança certa... Acabou a luz, gente. Tá sem luz. Não, então eu vou continuar... Tá gravando? Eu vou continuar assim, ó, gente. Acabou a luz. Está uma tempestade em São Paulo. Então, pra gente encerrar esse episódio do dia 6, façam uma reflexão. Aê, voltou a luz! Façam uma reflexão sobre qual é a aliança que você está e qual é a carne, a bênção que você está querendo ficar dentro da tua vida. Corta a carne e deixa só a aliança, a graça de Deus te encher.